Pessoal, e agora a gente vai falar sobre preparação subjetiva. Mas professor, a gente está aqui num curso gratuito de primeiros passos para concurso da advocacia pública. A gente já vai falar sobre preparação discursiva. Calma, a gente vai falar, mas a gente vai falar na medida certa, sem desespero. Colocando aqui na tela para você. Preparação subjetiva. Os 4 pontos que a gente vai tratar aqui. Qual o momento correto? Não há motivo para desespero. Treinamento manuscrito é fundamental e a leitura dos espelhos de correção e modelos de resposta também. Pessoal, vamos lá. Qual é o momento correto para você começar a estudar para provas discursivas? Eu recomendo que a pessoa que estiver ali prestes a finalizar, prestes a encerrar a formação de base, ela comece a se atentar para as provas discursivas. Por quê? Porque a pessoa já tem ali uma base formada e pode ser que saia um edital que a prova objetiva e discursiva aconteça no mesmo momento. Mas, obviamente, a gente tem que esclarecer aqui, até para que você não se desespere, que o conhecimento exigido numa prova discursiva, ele acaba sendo o mesmo do que aquele que é exigido na prova objetiva. O que muda é a forma de cobrança. Da mesma forma que para a prova oral, também o que muda é a forma de cobrança. O conhecimento sobre controle de constitucionalidade, sobre improbidade administrativa vai ser o mesmo. Só que numa prova objetiva é um texto escrito para você marcar qual é a assertiva correta ou dizer se aquela afirmação é certa ou errada. Numa prova discursiva, você vai ter que dissertar sobre aquele tema. E numa prova oral, você vai ter que falar sobre aquele tema. Mas, invariavelmente, o conteúdo jurídico ali por trás é o mesmo. Então, não se desespere. O que você está estudando para a primeira fase, você vai levar esse conhecimento para a segunda fase e também para a fase oral. Então, não tem por que se desesperar e ficar, ai meu Deus, eu preciso agora ficar treinando apelação. A pessoa com 2 meses de estudo, 1 mês de estudo, já quer treinar petição inicial, apelação, contestação. Calma lá, não precisa desse desespero. Se preocupe, primeiramente, em absorver o conteúdo. Então, olha aqui, colocando aqui na tela. Qual é o momento correto? O momento correto, com relação ao conhecimento, ele já começou quando você começou a sua preparação. Quando você está na semana 1 de preparação, formando a base, formando seu conhecimento, ali a sua preparação subjetiva para a prova discursiva com relação ao conteúdo já começou, não se preocupe com isso. Agora, se você está falando de treino, aí você pode demorar mais um pouquinho, não precisa colocar a carroça na frente dos bois. Você pode aí muito bem, quando estiver aí chegando 6 meses, 9 meses de estudo, aí sim que você já está com conhecimento ali mais sólido, começar a treinar peças. Pega um bom livro de discursiva, pega aqui as videoaulas que tem no Aprovação PGE, que fala dos modelos de peças, os esqueletos, tudo muito organizado. Você pega aquele conteúdo e acrescenta. Vai ser muito mais fácil você acrescentar esse conteúdo formal de como fazer peças, como redigir pareceres, se você já tem ali o conhecimento jurídico mais estruturado. Beleza? Então, com relação ao conteúdo jurídico, na semana 1 você já vai estar assimilando ele. Com relação à forma de responder, aí espera mais um pouquinho. Não precisa adiantar tanto. E aí a gente entra numa segunda etapa da preparação subjetiva, que é o treinamento manuscrito e a leitura de espelhos de correção e modelos de resposta. O treinamento manuscrito, como eu falei, você pode deixar ele um pouquinho mais para frente. Agora, a leitura dos espelhos de correção e modelos de resposta, nada impede de que você comece a fazer essa leitura no início da sua preparação. Não tem problema nenhum isso, desde que seja uma tarefa extra. Desde que você não deixe de estudar doutrina, não deixe de estudar informativo, não deixe de estudar as súmulas, resolver questões objetivas para ficar lendo o modelo de resposta. Agora, digamos, por exemplo, você está estudando, você começou, você está no 2º, no 3º mês de preparação e aí teve uma prova de determinado concurso da PGE São Paulo, teve a prova discursiva da PGE São Paulo, da PGE Rio Grande do Norte e aí saiu o espelho de correção. Poxa, não tem problema nenhum, você pega aquele material ali que está no site da banca organizadora, lê o enunciado, lê o que foi que ele pensou em cobrar, vê se você já sabia daquele tema, porque ali você vai estar tendo, pessoal,
dicas dos temas que são mais importantes para a banca. Então, se você costuma, a cada concurso desses, dos principais concursos que vão saindo, ler os espelhos de correção, você já está ali se ambientando com aquilo, com os temas que são mais importantes do ponto de vista de prova discursiva. E isso facilita também para a prova objetiva. Só que só faça isso se for uma meta extra sua, se você colocar na sua rotina. Não coloque isso como prioridade. Mas, obviamente, se você conseguir colocar essa leitura dos espelhos de correção das provas na sua rotina, você vai ter um diferencial. Mas não é obrigatório, não é obrigatório. Você não pode fazer isso deixando de lado outras coisas que são mais importantes. E o treinamento manuscrito, a gente sempre ressalva aqui, voltando aqui nesse terceiro ponto, o treinamento manuscrito ele é fundamental. Muita gente treina para a prova discursiva apenas digitando no computador ou imaginando o que iria responder. Eu acho que é fundamental, principalmente para você que está iniciando aí, vai iniciar lá na frente uma preparação discursiva, que você treine com a mão, redigindo a peça por completo e tal. Depois de determinado tempo, você vai perceber que você vai ter criado uma automação na forma de responder questões discursivas. E aí, quando chegar nesse momento, você pode pisar um pouquinho no freio e ler uma questão, você só coloca os tópicos, o que você falaria, porque aí você vai precisar estar revisando outros temas. Geralmente isso acontece quando você está numa reta final de prova e você está começando a misturar editais. Por exemplo, você está numa fase discursiva de determinado concurso, mas você está numa reta final de prova objetiva e aí às vezes acontece isso de você não ter tempo de responder de forma completa, aí você coloca os principais tópicos. Mas num primeiro momento é sempre importante que você resolva por completo escrevendo, mas olha só, ressalto mais uma vez, esse treino manuscrito você pode deixar para um segundo momento, depois que você já tiver avançado ali em cerca de 60%, 70% da sua formação de base numa preparação extensiva. Dessa forma você não vai atrapalhar a formação de base. No próximo bloco a gente vai tratar sobre preparação oral. Por que não? Já vamos dar essa informação aqui para que você fique com esse conhecimento. Pois bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre preparação oral. E aí eu sou muito categórico. Só começa a se preparar para a prova oral quem foi aprovado em prova discursiva. Ponto final. Se você não quiser mais informações que eu vou passar aqui nesse bloco, você pode pegar esses primeiros segundos que eu falei e tomar como uma regra. Você só vai se preparar para a prova oral quando você for aprovado numa prova discursiva. Beleza? Por quê? Aí agora eu vou explicar e se você me der a alegria de continuar assistindo aqui comigo, você vai entender os fundamentos desse meu entendimento. Qual é o momento correto? Colocando aqui na tela para você ter uma ideia do que vai ser tratado agora. O momento correto é quando você for aprovado numa preparação discursiva, ou numa prova discursiva, ou tiver chances de ser aprovado. Então, digamos assim, você fez o concurso, passou na primeira fase, foi muito bem na segunda fase, você acha que tem chances aí de ir para uma prova oral, você não errou a peça, você foi bem e tal, você já pode começar a sua preparação para a prova oral. Você não precisa necessariamente ter ali o nome no diário oficial, porque às vezes do nome do diário oficial já vem a convocação para a prova oral e aí não daria tempo de você fazer essa preparação. Mas o que é que eu sou enfático aqui? Não adianta nada você estudar para a prova oral, a preparação para a prova oral, a parte da dicção, a parte de técnicas, se você ainda está formando a sua base, se você ainda está se preparando para uma prova discursiva. Não adianta, é perda de tempo. E aí vale aquela mesma máxima que eu falei no bloco anterior. O conhecimento, pessoal, você já está ali trazendo ele desde a sua preparação para a prova objetiva, para a prova subjetiva. O conhecimento jurídico é aquele. O que é que vai acontecer com a prova oral? É que na prova oral você vai ter uma forma diferente de explicar aquele conhecimento e você vai ter que aprender uma nova habilidade, que é falar bem. Às vezes a gente acaba não desenvolvendo essa habilidade porque a gente não é colocado à prova, a gente não faz muitas apresentações de trabalho, a gente não faz sustentação oral em tribunal, a gente está muito mais no trabalho atrás da tela do computador. Hoje você pode me ver aqui falando muito bem, falando de forma pausada, falando de forma clara, mas foi porque ao longo dos anos eu fui desenvolvendo uma técnica de oratória para falar bem, para ser muito bem entendido, para saber colocar cadência, velocidade,
ênfase em alguma palavra, gesticular com as mãos, falar o que é mais importante. Então, olha aqui a síntese. Então, isso aí são técnicas que você só precisa aprender depois que você tiver ali feito a prova subjetiva, discursiva, né? E ter grandes chances de ser aprovado para uma prova oral. De nada adianta, antes disso, você ficar se preocupando. Por quê? Vai ser perda de tempo de estudo e outra. Tem vários concursos que não tem etapa oral. Então não precisa se desesperar e ficar, ai meu Deus, quando chegar a prova oral, ai meu Deus, eu não vou fazer concurso de procuradoria porque tem prova oral. Tem concurso que não tem prova oral. Tem concurso que você passa, que você é aprovado sem ter prova oral. E aí você vai ter estudado à toa. Deixe para se preocupar com a prova oral no momento certo. Mas, obviamente, a gente fala que o treinamento é fundamental. Quando chegar esse momento, você vai ter aqui o suporte da aprovação PGE para te dar um curso de prova oral. Você pode fazer tanto na modalidade online como na modalidade presencial. E aí você vai desenvolver técnicas de oratória. Você vai ter aqueles temas que tem mais cara de cair em prova oral, a análise da banca. E aí sim, você vai desenvolver essa técnica para prova oral. Antes disso, nada de desespero. Beleza? Finalizando aqui essa parte do curso, a gente vai além no próximo bloco. Te espero lá.